Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e é com grande prazer poder estar aqui como um instrumento de Deus para a vida daqueles a quem Deus, em sua soberania, predestinou para a salvação. Sejam bem-vindos. Eu quero me dirigir neste momento a muitas pessoas que vivem desesperançados, estão assustados, alguns mesmo debaixo de uma depressão horrível, de uma ansiedade de enlouquecer. Pessoas que olham para o próximo ano que se aproxima rapidamente e que dizem: bom, o que será da minha vida? O que será do meu amanhã? Porque não têm esperança. E é sobre esse assunto que eu venho ajudar você e venho compartilhar o Evangelho da graça do Senhor, porque não existe outro evangelho, só o evangelho da incircuncisão. Então o apóstolo São Paulo escreve à igreja dos Colossenses, uma das suas 14 epístolas, de Romanos aos Hebreus, ele escreve esta carta e ele diz aqui no capítulo 1, versículos 26 e 27, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, esta passagem muito me tem ajudado, especialmente desde que a pandemia se instalou em nosso país, lá no início de 2020, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande como pastor de muitas almas, como um testemunho fiel em 123 países. E eu muitas vezes me deparei, desde o ano passado, com situações que poderiam gerar desesperança na minha vida. Houve momentos que nem culto podíamos ter. Era tudo pela internet. Eu entendo que a internet é de grande valia para a obra de Deus, mas a verdade é que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu o corpo. Corpo chama-se unidade, a igreja. Ele pede um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto racional. Então, no meio de tantas notícias malignas, no meio de tanto veneno que é atirado por alguns meios de comunicação para a nossa sociedade, diante de tantos desajustes que nós temos visto na economia, na política, enfim, parecia que uma onda, um tsunami tinha batido na minha vida e que me restava ser atirado para a terra. Não, nada disso. Eu não me deixei contaminar nunca com as más notícias. Você sabe por quê? Paulo disse que nós somos, ou temos que ser, ricos de esperança. Esta esperança não é uma palavra apenas singela ou carinhosa ou musical. A esperança é algo que nos garante incondicionalmente a proteção de Deus, a mão poderosa de Deus, o Espírito Santo conduzindo, orientando a vida de glória em glória. Então isto gera o quê? Esperança, mas não é uma esperança do mal, não é uma esperança de derrota, não é uma esperança de fracasso, é uma esperança de vitória. Ele mesmo disse que o Senhor nos conduz em triunfo. Então, muitas vezes eu tenho que proteger os meus pensamentos, vigiando
para que eles não corroam a minha alma. E eu entendo que a grande arma é experienciar, é viver a esperança de Cristo. Por isso é que Paulo diz, isto era um mistério, que as pessoas que viviam segundo a lei não tinham esperança, porque Moisés não era o Salvador, Abraão não era o Salvador é Jesus. Então Paulo vem e diz, Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios. E ele disse, Cristo em vós é a esperança. Então, quando eu ouço uma notícia que não é positiva, que é envenenadora, eu sempre digo, a minha esperança é Jesus. Ele não falha. As promessas dele jamais podem deixar de ser cumpridas. Ele prometeu, ele cumpre. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, é Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Diz que o governo da nossa vida está sobre os seus ombros. Então, não tem por que você viver tão ansioso, depressivo, amedrontado. Basta que você hoje, e aqui vem o que é determinante para a vida esperançosa, basta que você hoje diga, conforme Paulo diz, isto é, Cristo em vós a esperança da glória. A esperança eu não crio com um patuá, eu não crio com uma vela 7 dias de cabeça para baixo, catulando os braços, a língua, o alto da cabeça e os pés, me pondo diante de uma imagem. Isso não é esperança de nada. Diz a Bíblia que a imagem tem olhos que não vê, nariz que não cheira, boca que não fala, mãos que não apalpam, pés que não caminham. E o salmista disse, olha, torne-se igual a essa imagem quem faz ou quem nela confia. Então, muitas pessoas estão desesperançadas porque estavam confiando numa imagem, num ídolo, num patuá, numa areia de cemitério, num trevo de 4 folhas, enfim, essas patuás da vida, amado, um rosário, isso não funciona para a esperança. O único, disse Paulo, é Cristo em vós. E não é Cristo somente na boca, porque o próprio profeta diz, vocês me honram com a boca, mas o vosso coração está longe de mim. Cristo é a esperança se Ele for o Senhor, porque diz aqui, estava oculto das gerações, todavia se manifestou agora Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, só tem esperança de um amanhã, de um hoje, de um amanhã sólido, confortável, seguro, pacífico, quem tem Cristo no coração. Não é consultando o horóscopo, não é vendo as cartas com a cartomante, não é a quiromante que fala com mortos, não é o mapa astral, não são as cartas ciganas que resolvem. Fuja disto. Isso é como cavar a sua própria cova. Isso são poços que não retêm água. O profeta Jeremias disse que Deus ensinou isso, dizendo, olha, 2 coisas o povo fez mal. Deixaram-me a mim a fonte das águas da vida e depois o que fizeram? Cavaram poços que não retêm água. Portanto, fora de Jesus não há esperança. Fora de Jesus não há esperança. Não pode haver esperança. Como eu posso ter esperança porque acendi uma vela? Fiz um trabalho num gongá, fui diante de um altar, fiz uma promessa a uma imagem. O senhor tem ideia do que isso significa perante Deus? Portanto, ídolo sempre tem atrás dele um demônio, uma força negativa, porque é o ídolo que Satanás usa para roubar a glória que pertence a Jesus. Cristo em nós é a esperança. Ele não disse a padroeira em nós, ele não disse o santo tal em nós, a cartomanta em nós, a quiromanta em nós, os búzios. Ele disse Cristo em nós é que é a esperança da glória. Sem Cristo não há esperança. O que você pode esperar da vida se você não tiver um Salvador? Ele sim que veio derramar a sua vida, morrer numa cruz, derramar o seu sangue, foi traspassado, ali saiu água e sangue,
foi levado a um túmulo, ao terceiro dia ressuscitou, ele vive. E ele diz na sua palavra que ele é o caminho, é a verdade e a vida. Sem ele a vida não tem esperança. Sem ele a pessoa sequer entende o que é gratidão a Deus. Você sabe que quem não tem um espírito de gratidão é dominado por amargura. Amargura, a raiz de amargura, disse Paulo aos Hebreus, é como um veneno que vai alimentando as emoções diariamente e a pessoa chega uma hora, você sabe, vou lhe dizer uma coisa, muitas pessoas entram em demência porque são amarguradas, vivem a vida toda amargurada. E diz que a raiz de amargura, quando brota, passa às outras pessoas. Então hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus. É o dia de você fazer realmente um acerto de contas com Deus. Como é que você tem vivido? Você está agarrado a que fonte? Você bebe de que fonte? Você sabe que há águas absintosas, são amargas, que uma vez bebidas, produzem mal-estar de vida. Produzem o mal-estar de vida. Que pão você está comendo? Que farinha está na tua panela? Porque há farinha que envenena, há pão que envenena. O único que gera esperança, o único que gera vida, o único que você pode dizer, eu estou garantido que nada me faltará, o maravilhoso Deus, o meu médico, o meu Senhor, a rocha da minha eternidade, é Jesus Cristo. Não misture, porque ele não se mistura. Não, é assim, está bem Jesus, mas eu dou uma ajuda a Deus, então eu tenho aqui em casa um copo com uma vela, um prato de pipocas com uma imagem assim. Tire isto da sua vida. Jesus não é para ser adorado por imagens. Ele disse que anda em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não adianta ter um charuto cubano debaixo do tapete do carro, achando que ali está a defesa, não tem defesa. Não há nenhum argumento nesta terra que supere o que Jesus veio fazer. Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ou seja, sem Jesus a pessoa está literalmente perdida, está em trevas. Satanás cega, a pessoa não vê a glória do Evangelho, a pessoa não entende que ela tem direito a viver nesta terra por cabeça, não por cauda, estando por cima, não por baixo. Ela não vê isso, não vê a glória, a luz não brilha, vive em trevas. A hora chegou para você. Cristo em nós é a esperança da glória. Volto a dizer com muito respeito, irmão, na Bíblia, não é a padroeira, não é um santo, não é uma imagem, diz que é Cristo, o ressuscitado. Não é Cristo nos dias da sua carne, que tanto sofreu, apanhou, foi chicoteado, cuspido, colocaram-no numa cruz, uma lança o atravessou, deram-lhe vinagre, até que há um momento em que ele diz, consumado está, consumato est, está consumado, acabou, a obra se completou. Fora de Jesus não há esperança. Você sabe que na igreja primitiva, especialmente a igreja dos Gálatas, Paulo tinha ali debates muito fervorosos, especialmente aquele debate que ele teve, aquele confronto que ele teve no capítulo 2, versículo 14, quando ele publicamente, diante de Pedro, que era conhecido como coluna de Jerusalém. E Paulo diz a Pedro, Pedro, você não vive corretamente a verdade do Evangelho, porque você é um judeu e vive como um gentio. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Que igreja é esta que nós temos hoje, igreja pós-reforma, que vive como judeus, sacrifícios, abluções, batismos, vigílias, mandamentos dos homens? Isso não é a salvação. A Bíblia diz que o justo tem que viver pela fé. Fé naquilo que está escrito. Agarre-se às promessas, creia naquilo que Jesus disse, e aí você terá uma esperança. Porque senão,
Daqui a pouco, daqui a mais 2 meses, chegará o Réveillon, a passagem do ano, daqui a pouco menos de 2 meses o Natal. E quando chegar dia 31 de dezembro, é muito interessante a pessoa vir à página do seu calendário, mas os problemas continuam. Mês após mês, ano após ano, fracasso após fracasso, derrota após derrota, sem conhecer a esperança de Jesus Cristo. Por que eu dou tanto ênfase? Porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Ele é um Deus vivo, verdadeiro. Ele me tirou da morte, me tirou da amputação, me tirou de necroses, gangrena. Ele me tirou de leitos de enfermidade. Ele colocou em mim uma chama de convicção, de fé, de certeza, de coisas que eu não vejo, mas eu creio. Fatos que eu nunca imaginei na minha vida chegaram a mim e chegam a mim porque a glória de Deus está na minha vida. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Por isso é que Paulo disse, é uma riqueza de glória, o mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O grande mistério é saber que Cristo está em nós e Ele é completo. Eu não preciso de fazer nada, eu não preciso de me batizar nas águas, não preciso de comer sal, beber óleo, passar óleo na cabeça, ter um sacudimento na minha vida. Cristo é tudo. É Ele que é a esperança. Ah, mas eu pendurei no meu carro 2 fitas, após. Pode tirar, porque isso traz a influência maligna na tua vida. O justo vive por fé. Leia a Bíblia, adquira uma Bíblia, comece a ler os Salmos, comece a ler de Romanos ao livro dos Hebreus, para você compreender onde está Cristo e como Ele é verdadeiramente a esperança. Volto a dizer, quando começou a pandemia, quando começou a haver limitações, quando começaram a haver tantos problemas no nosso município, muitas vezes eu fui atacado por pensamentos de derrota, de fracasso, não dá, não vai dar, vai fechar a igreja. Mas eram pensamentos, até que Deus disse, Miguel, Cristo em você, eu estou em você, você acha que eu abandonaria a minha igreja, a minha noiva ataviada de branco, sem rugas, sem manchas, sem defeito? Você acha que eu, sendo cabeça, deixaria o corpo de lado? Eu jamais lhe abandonarei, Miguel. Você não pode se sentir órfão, e é isso que eu venho dizer hoje. Você não pode se sentir órfão. Jesus jamais, Ele disse, eu estarei convosco até o final. Ele é a esperança. Entrega a sua vida a Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, não há outro. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu me curvo diante da tua presença, eu reconheço que tu és a única esperança, porque tu és o único Salvador. Assim eu te abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu lar, abençoa a tua casa, abençoa os teus negócios, os teus empreendimentos, abençoa a tua vida. Abençoa tua esposa, teu marido, teus filhos, teu lar. Para que esta esperança seja a força motivadora da tua vida. Cristo em nós, a esperança da glória. Muito bem, eu dou graças a Deus por poder estar aqui neste dia, lembrando que amanhã, domingo, estarei aqui às 8 horas da manhã na nossa Bandeirantes. E lembrando a todos que amanhã teremos 2 grandes encontros, 9 da manhã e 6 da tarde. Nós estamos conhecendo com profundidade o que é o avivamento da palavra. Como Deus tem feito sinais, prodígios e maravilhas no nosso ministério. Como a palavra verdadeiramente não retorna vazia. Você precisa de estar na igreja. Jesus não fez uma igreja pela televisão ou pelas mídias. Isto é quando a pessoa não tem possibilidade. Deus criou o seu corpo, Deus criou a sua noiva e Ele disse que nós temos que oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Deus tem algo muito grande para a tua vida. Espere nele, Ele é a esperança. Amém? 9 da manhã e 6 da tarde, amanhã, aqui na Cristo Vive. Mais uma vez, Rua Maricá 320, bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Nosso telefone 3017 9090.
Aguardamos por você amanhã, 9 da manhã e 6 da tarde. Quero terminar com uma palavra de alegria e de louvor a Deus. Como Ele é maravilhoso. Meu querido Jesus, como Ele é maravilhoso. Agradecer a Deus pelo povo do nosso ministério, que dá o suporte para podermos estar aqui. Aqueles que vão ligar e os que têm ligado dizendo eu quero colaborar com o apóstolo Miguel Ângelo, quero ajudar o Evangelho a ir mais longe, mais além. Mas a minha gratidão pela família que permite o sábado na televisão. Estou falando de dois empresários jovens, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, que são colunas do nosso ministério. Eles são os donos do Turbomil, mercado na Vila Emil Mesquita, a Baixada Fluminense, mercado de ponta, top, e que, além das coisas do mercado, você tem a bênção de Deus. Bem-haja Rodrigo, meu filho amado, bem-haja Fabiana, minha filha amada, e toda a vossa família que serve ao Senhor. A Deus toda a glória. Muito bem, você vai ficar agora com a bispa Ana Caroline, que é a minha herdeira, a minha sucessora espiritual. Ela gosta muito de falar sobre literatura. Nós temos 175 livros publicados. Eu conversava com a doutora Judith Zanata, que é quem é a fonte desta riqueza de glória que é fazer literatura no nosso ministério, e ela me disse, apóstolo, o senhor tem 326 livros, vamos começar a publicar. E eu disse, vamos publicar. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, a Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Ele é maravilhoso, bom pastor, Ele é o médico dos médicos. Até amanhã, em nome de Jesus.